Que é melhor dar do que receber. Ou seja, é melhor ajudarmos do que sermos ajudados. Porque por muitas vezes passamos por momentos difíceis no qual precisamos da ajuda de outras pessoas, seja ela financeira, seja ela espiritualmente, seja ela emocionalmente, independente de que tipo de ajuda seja. Se é melhor dar do que receber, então por muitas vezes fechamos os olhos para aqueles que necessitam, que precisam por muitas vezes de uma palavra, de um abraço, de um simples bom dia, de um simples tá tudo bem? Você precisa de ajuda? É tão fácil virar o rosto e fingir que tá tudo certo. Isso não é da minha conta, não tenho nada a ver com isso. Cada um que se vire por si. Ou outros são mais ousados, ainda dizem assim: procurou por isso, tá colhendo o que plantou. Há outros, cada um que se vire por si. Se Jesus nos deu exemplo de se doar, porque ele sim, ele se doou, o tempo que ele teve aqui na terra, ele não passou um dia que ele não fizesse algo por alguém, que ele não cuidasse de alguém, que ele não curasse, que ele não libertasse ou simplesmente se importasse com alguém. Para no final de tudo, ele dar a sua própria vida como sacrifício pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai, acesso a Deus, acesso à eternidade com Cristo. Tem uma passagem que fala sobre assim: tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste, e assim por diante. Aí alguém pergunta: como? Onde que eu lhe vi nu? Onde que eu, tive com fome, Jesus? Onde foi? Aí ele respondeu assim: toda vez que você fizer a um desses pequeninos, a um dos que necessitam de ajuda, estão fazendo para mim. Por muitas vezes nós recebemos anjos na nossa casa, no nosso local de trabalho. Por muitas vezes Deus envia anjos para nos testar. Por muitas vezes, anjos disfarçados de pessoas chegam nos pedindo ajuda para testar a nossa fidelidade a Deus. Nossa, é tão comum ouvir dizer assim. Aliás, os templos estão cheios de pessoas que dizem assim: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas o que realmente é servir a Deus? Queridos, servir a Deus não é você estar entre quatro paredes simplesmente lá fazendo horas. Porque por muitas vezes pessoas entram dentro de templos simplesmente para marcar presença, para mostrar roupa nova, para dizer que está melhor do que o outro, para apresentar o carro novo, para
status. Outros vão apenas por obrigação. Simplesmente para dizer eu fui, eu estava lá. Mas você vai perguntar o que ele foi fazer lá. Você vai perguntar como foi o culto, se o culto estava bom. Tá. Outros dizem, não, o culto estava horrível, meu. O culto é para ser uma celebração a Deus. Culto significa você dar o teu melhor para o Senhor. Apresentar a Ele um culto racional, uma adoração de coração. Uma adoração sincera, no qual é independente de homens verem ou não verem. Culto significa você se prostrar, você adorar aquele a quem está sendo cultuado. Quantos vão nas igrejas esperando algo? Hoje eu vou para a igreja, mas se Deus não fizer isso, mas se Ele não me der isso, se Ele não falar comigo, se Ele isso, então eu estou saindo fora. Querido, uma coisa que eu aprendi, que igreja não é lugar para você ir pedir nada não, querido. Igreja, templo, é o lugar de adoração a Deus. É o lugar onde você vai para agradecer o que você já recebeu. É agradecer por você estar vivo, agradecer por tudo que Ele já fez. Porque mesmo que Ele não faça aquilo que você quer, Ele continua sendo Deus. E se você está vivo, querido, é porque Ele se importou com você, porque Ele te deu uma nova chance. Se você deseja algo, faz aquilo que a própria palavra manda fazer. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e com teu pai em secreto. Vai conversar. É ali de portas trancadas que você vai dizer para ele o que você quer, o que você precisa, que você vai contar para ele como você está se sentindo, os teus lamentos. Também adoração, com certeza, mas é ali, no teu quarto. Queridos, eu não consigo entrar numa igreja e dobrar meus joelhos e começar a pedir: Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo, Jesus, eu quero aquilo outro. Poxa, você não foi lá para adorar Ele? Você foi lá para apresentar Ele, para dar a Ele algo, não para pedir. Você foi para dedicar a Ele aquele momento, aquele tempo que é tão pequeno, se for comparado a tudo aquilo que Ele já fez por nós. Certa feita, uma dirigente de segurança chegou para mim e falou assim, porque eu não ia aquele dia no culto de círculo de oração, porque eu acabei me atrasando, teve outros compromissos ali, acabei me atrasando. Eu ia todos os dias na igreja religiosamente. Posso dizer que hoje eu estou bem relaxada com a oração, se for comparado ao que eu fazia antes. Não estou falando isso para me agradecer, para me parecer, ou para dizer que eu sou santa, não. Porque, na verdade, eu estava numa prova tão terrível que pelo menos metade do meu dia era de joelho dobrado e a outra metade é falando com Deus, fazendo as coisas. Em jejum, em oração, porque era a única forma de eu suportar aquela luta, aquela prova. E essa irmã, eu dei carona para ela até a porta da igreja, porque eu morava perto da igreja na época. Morava praticamente do lado. Então eu ofereci uma carona para ela. Tava voltando de levar minha filha na escola.
E ela falou assim, você não vai pro culto de oração? Eu falei, não, hoje eu vou ficar por casa, porque eu me atrasei e tal. Não gosto de chegar depois da oração. Se é culto de oração, por que não chegar na hora da oração? Ela olhou pra mim e falou assim, mas tu tá desviada? Daí eu parei, eu olhei pra ela e falei, por quê? Daí ela falou assim, se você não ir pro de oração orar, como é que você vai aguentar a semana inteira sem oração? Aí eu parei, eu falei, eu não tô ouvindo isso. Eu falei, irmã, com todo respeito, a senhora só ora o dia que tem culto de oração? Daí ela me arregalou o olho assim, ficou me olhando. Eu falei assim, viu, a senhora só come uma vez por semana? E deixei a pergunta no ar. Essa irmã ficou tão revoltada comigo que a hora que eu cheguei próximo à igreja, ela simplesmente empurrou a porta, bateu a porta e saiu pisando duro. Por que eu tô falando isso? Porque que nem essa irmã, tem muitos que acham que é só quando vai na igreja. E outros nem quando vai na igreja. Não são capazes de orar, de buscar Deus, de falar com Deus. Como eu disse, por conta de trabalho, correria, às vezes fica tão pequeno o tempo para Deus. Mas eu não deixo de lado a presença de Deus. A primeira coisa, depois que eu levanto do meu descanso, eu não vou dizer pela manhã, porque o nosso horário de dormir é diferente de todos. Como nós trabalhamos à noite, é diferente. Mas antes de dormir, quando acordamos, a primeira coisa, ao abrir os olhos, a primeira fala é para Deus. Às vezes eu tô meio sonolenta e falo, Jesus, muito obrigado. E ali eu já começo a falar com Deus, aí eu converso com Deus, aí eu vou fazer as minhas obrigações, e ali eu fico conversando com Deus. O inimigo tenta de toda forma tirar a nossa paz, tirar o nosso foco em Deus, mas temos que entender que se ele consegue nos tirar a presença, tirar a presença de Deus da nossa vida, ele consegue tirar o nosso foco, ele consegue nos entristecer, ele consegue nos derrubar. Queridos, é só com a presença de Deus para conseguirmos vencer nessa vida. Fora disso, não é possível. Por muitas vezes achamos que somos fortes e queremos lutar com a força do nosso braço. Queremos enfrentar o inimigo assim, na cara limpa. Mas sem Deus, queridos, nós não somos nada. Como servimos a Deus? Quando olhamos para o nosso próximo e o ajudamos, e o estendemos as mãos. Ah, mas eu não tenho condições, eu mal tenho para mim. Querido, entenda uma coisa, é no pouco. Porque é fácil você ter fartura e dizer assim, não, eu vou tirar um pouco disso aqui e vou dar porque eu tenho condições de ajudar. Não, querido, é quando você tem pouco, quando você está dividindo o pouco que tem, é que você demonstra a tua fidelidade a Deus, que você realmente serve a Deus de verdade, que você é fiel a Deus. Quando Jesus disse na hora da oferta que aquela viúva que deu apenas aquela moeda, depositou ali uma única moeda, aos olhos de todos era muito pouco, mas Jesus disse que aquela foi a maior oferta.
Porque, queridos, se muitos lançaram valores muito mais altos do que aquela simples moeda. E Jesus falou que aquela era maior. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Porque ela ofereceu o melhor. Quando estávamos na prova, eu com a minha família, sempre aparecia alguém. Você poderia me dar um prato de comida? Eu com minha família estamos passando fome. Outros chegava notícia por outras pessoas. Certa feita a gente recebeu uma cesta básica na nossa porta porque assim, Deus quando Ele coloca na prova, queridos, Ele não abandona. Então, eu não saía pedindo para outro, falando para um e para outro, tá faltando isso, tá faltando aquilo em casa, não, queridos. Eu falava pro papai em secreto, falava assim, Deus, o Senhor nos colocou nessa prova, o Senhor disse que no deserto o Senhor ia cuidar de nós. Então, eu confio que o Senhor vai cuidar. E por muitas vezes, sem sabermos quem era, porque nós não falávamos para ninguém, pessoas deixavam cesta básica, deixavam sacola de carne boa, no portão, sem se identificar. Então, certa feita, deixaram uma cesta básica na nossa porta. Bateram na porta e quando a gente foi atender, não tinha mais ninguém. Quem foi, até hoje eu não descobri. Aí eu falei, meu Deus, que bênção. Que bênção. Recolhi aquele alimento. Fomos para a congregação, a gente congregava. O dirigente falou assim, eu fiz uma coleta uma arrecadação de alimento, e essa arrecadação não é para mim, isso aqui é para vocês, eu quero levar para vocês. Aí eu falei, meu Deus, por que tanto? Eu falei, não precisamos de tanta comida. Ele falou assim, não, leve, estragar não estraga, pode levar. Chegamos em casa, nosso vizinho disse assim, irmão, ele não era crente, mas ele chamava a gente de irmão. Irmão, veio um rapaz aqui e ele estava me falando que começou a trabalhar, mas não tem nada em casa. Ele veio de outra cidade, está trabalhando aqui, ele e a esposa, mas ainda não conseguiu um adiantamento e estão sem nada para comer. O rapaz está trabalhando em obra e tem que trabalhar sem comer porque eles não têm alimento. Eu tinha feito pães fresquinhos naquele dia. E eu olhei para aqueles pães e eu falei assim pro meu marido, tá pensando a mesma coisa que eu? Ele falou, tô. Começamos a busca. Perguntei pro nosso vizinho, falei assim, você sabe onde que ele mora? Ele mora em tal lugar, assim, 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 assim. Eu falei, beleza. Juntei uma cesta. E eu disse assim, esse alimento não era para nós. Se eu não tivesse a minha fé firmada em Deus, eu poderia ter dito assim, não, estamos sem trabalhar, e daí vai que na próxima semana falta para nós, ou algo do tipo, não. Nós não pensamos assim. Porque o mesmo Deus que providenciou aquele, também providenciaria mais. E se não providenciasse, provavelmente haveria algum propósito. Deus nunca nos deixou perecer. Fizemos aquela cesta básica e fomos na casa dessa pessoa. Chegando lá, essa pessoa era evangélica também. Tinha vindo de outro lugar, outro estado, e estava por aqui há pouco tempo e não conhecia ninguém. Quando ele viu a cesta básica, ele chorou. Ele chorou, porque ele falou assim, olha, eu pedi para Deus que Deus enviasse alguma coisa. Porque eu não sabia mais o que fazer.
Quando eles viram aquele pão, eles não sabiam se agradecia ou se chorava. Eu ouvi algo quando eu era criança ainda, e isso eu levo para a vida: quem tem fome tem pressa. Por muitas vezes, nós está jantando ou almoçando. Às vezes o que tinha mal dava para nossa família. E batia alguém na frente, por muitas vezes bêbado, drogado. Irmão, irmã, eu tô com fome. Nós trazíamos na nossa mesa, comia conosco, nós dividíamos aquela comida e todo mundo comia e ficava satisfeito porque Deus multiplicava. Mas no próximo dia nós tínhamos alimento de novo. Hoje, nós temos trabalho, nós temos o nosso ganha-pão. Deus tem cuidado de nós. Mas quando nós não tínhamos trabalho, Deus também nunca deixou faltar. Entenda, querido, quem cuida de nós é Deus. Falando agora do espiritual. Por muitas vezes na prova eu estava tão arrasada, por muitas vezes eu não queria nem me levantar. E às vezes o celular tocava com um número que eu nunca tinha visto, de outro estado que eu nunca tinha ouvido falar na tal pessoa. E essa pessoa me chamava e falava assim: irmã, apareceu teu número aqui no meu celular e Deus mandou te chamar para você orar por mim. Eu dizia: Deus, tá de brincadeira? Eu preciso de oração. Eu preciso que orem por mim. Aí Deus dizia assim para mim: levanta e ore. Aí eu levantava, fazia força, levantava, orava para a pessoa ali. Às vezes a pessoa nem falava o que era que ela precisava e Deus me mostrava ali, Deus fazia um milagre. Mas, querido, entenda uma coisa: quando você se levanta para interceder por alguém, para ajudar alguém a se levantar, Deus ele te fortalece também, porque é quando você faz força que a tua resistência aumenta. É como os dois amigos que caminhavam na neve, andavam mais rápido que podiam para chegar no destino antes que a noite os matasse na neve, de frio. Quando encontraram alguém pelo caminho, caído, precisando de ajuda, aí um deles falou assim: não, eu não vou ajudar, se eu parar para carregar esse daí, eu vou morrer na estrada. O outro falou assim: não posso deixar ele aqui, se for para morrer, vamos morrer nós dois. Juntou, colocou no ombro, não foi fácil, mas ele carregou. Quando chegou numa altura do caminho, ele olhou e viu alguém praticamente soterrado pela neve. Quando ele olhou, era o amigo dele, que estava morto. E ele ainda cansado, suando na neve, carregando o outro. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Quando você se dispõe a ajudar, quando você, mesmo estando sem força, você se propõe a fazer algo por alguém, a levantar quem está caído, Deus ele te renova também. No processo, não é só o outro que ganha, você vai ganhar mais ainda. Deus poderia levantar qualquer outro, mas ele vendo que você está caído, você precisa se recarregar as forças. Deus coloca alguém no teu caminho. Quando você faz algo por alguém, você também aprende, você também recebe, você também é fortificado, é fortalecido. Nada vem de graça,
tudo que vem para você fazer, a Bíblia nos diz que o que vier na nossa mão para fazer é para fazer e fazer com amor. Não faça reclamando, querido. Não faça nada desdenhando, dizendo que por que não pediu para outro? Porque o outro tem mais condições. Porque isso, porque aquilo. Porque quando Deus manda alguém para você ajudar, é porque Ele tem propósito. Nada do que nós plantamos fica em vão, seja bom, seja ruim. Não vire as costas para aquele que precisa de um abraço, porque esse abraço pode curar mais você do que o outro. Você entende, querido, quando você está salvando outra pessoa, você está auto se salvando. Deus não te chamou para ser mesquinho. Deus não te deu dons para você guardá-los numa caixinha. Deus não te chamou para você ficar encolhido, pensando o que vai ser ou o que não vai ser. Deus te chamou, te capacitou para você ser instrumento. Se você não fizer, Deus vai colocar outro no teu lugar, mas você vai sair perdendo. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus usar a tua vida da maneira que Ele quiser usar. Se coloque à disposição do Senhor para Ele usar a tua vida, querido. Amém? Deus abençoe a vida de todos.